pontualidade britânica hoje. Boa noite a todos, todas e todes, a você que nos oferece a sua companhia todos os domingos, como também em nossas lives às segundas. Eu lhe dou boas-vindas. E como você já deve saber, hoje não se trata apenas de uma live, mas de um culto que oferecemos a Deus. E um culto que reúne pessoas de muitos credos diferentes, de muitas culturas diferentes, gêneros diferentes, pessoas de várias partes do mundo. Tem gente em fusos horários diferentes do nosso, que ficam acordadas até mais tarde só para poder acompanhar esse culto. E eu quero prestigiar você, agradecer do fundo do meu coração por me permitir desfrutar da sua companhia. E como todo culto que se preze, nós vamos ter um momento de oração, de reflexão, de louvor. E eu gostaria que você nos acompanhasse até o último amém, porque no finalzinho do culto a gente impetra aquela bênção apostólica, aquela bênção geralmente impetrada no final dos cultos prestados a Deus. E eu quero desejar do fundo da minha alma uma semana abençoada, auspiciosa em todos os sentidos. Então fique com a gente até o final. E se você puder, nos ajude a dar uma incrementada aqui na audiência. E é tão simples, é só clicar aí no aviãozinho que tem no rodapé da transmissão e enviar o convite para todos os seus contatos. Afinal de contas, todos são muito bem-vindos aqui. Então, vamos orar? Vamos começar bem? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pelo privilégio que temos de usar desta ferramenta tecnológica que nos permite conexão, estarmos juntos mesmo estando longe. Obrigado, Senhor. E obrigado pela conexão que temos contigo através do teu doce Espírito Santo, a quem esperamos que conduza o culto que ofereceremos a ti. Precisamos da tua direção, Pai. Precisamos ouvir tua voz, discerni-la no meio a tantas coisas, a tantas mentiras, a tantas fake news, a tantos interesses escusos. Nós queremos identificar a tua silhueta no meio desta tempestade caótica que está o nosso mundo. Contamos com a tua direção, Senhor. Que a palavra que será ministrada nesta noite possa encontrar solo fértil em cada coração e que possamos alcançar a muitos. Este é o pedido que eu te faço do âmago da minha alma, e não por méritos próprios, mas pelos méritos de teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Eu adoraria ouvir um amém, mas a tecnologia ainda não nos permite isso. Não este nível de interação com tanta gente ao mesmo tempo. Bem, pessoal, antes de trazer a reflexão, hoje no nosso grupo Ninho da Fênix, irmãos que moram na região de Santa Catarina nos informaram sobre a situação que o Estado está enfrentando exatamente agora. As chuvas chegaram com força em Santa Catarina. E eu quero hoje dedicar este culto a Deus e aos nossos irmãos do Sul, tanto do Rio Grande do Sul, das regiões afetadas pelas chuvas, quanto dos nossos irmãos em Santa Catarina. Meu abraço, meu carinho ao Júlio,
a Tuane e sua companheira, e a todos aqueles que compõem o Ninho da Fênix e que nos acompanham aqui pelo Instagram. E eu quero trazer uma canção de louvor a Deus, cuja letra compus há alguns anos, e quero dedicar a esses bravos irmãos, inclusive aqueles que estão lá prestando solidariedade. Esta semana eu tive a oportunidade de trazer uma palestra para colaboradores de uma empresa no Rio Grande do Sul. Quando me contactaram, me pediram que eu trouxesse uma palavra sobre esperança, porque muitos estavam desanimados, melancólicos, tristes com toda aquela situação. E poder servi-los esta semana me trouxe muita alegria. Eu tenho certeza que a palavra que lhes foi ministrada repercutiu em seus corações. E eu dedico a eles, aos irmãos do Sul, esta canção que diz assim: não há quem lute em vão, se Deus à frente está. As rédeas em sua mão, jamais soltará. Ninguém nos conhece tão bem, por fora e pelo avesso. O fim é só o começo de tudo, pois tudo vai mudar. Não vão perder a esperança não, gente. E uma vida feliz está nos aguardando. Se hoje chove, o sol voltará. E uma vida feliz está nos aguardando. Se hoje chove, o sol voltará a brilhar. O sol voltará. Para você do Sul, não perca a bravura, não importa o que vier, se nublado ou escura sua noite estiver, na linha do horizonte alvorada se insinua, vem beber da própria fonte, da verdade nua e crua, é nossa, é dele, é minha, é sua. Em casa, no trabalho, na escola ou na rua, e uma vida feliz está nos aguardando. Se hoje chove, o sol voltará. A vida por um triz e ainda sonhando. Quem hoje chora se alegrará. Se alegrará.
sol voltará, o sol voltará, o sol voltará, o sol voltará a brilhar, o sol voltará, um ideal pelo qual morrer e um amor para o qual viver, um ideal pelo qual morrer e um amor para o qual viver, um ideal pelo qual morrer e um amor para o qual viver. E uma vida feliz está nos aguardando. Se hoje chove, o sol voltará a brilhar, o sol voltará. Dizem que a esperança é a última que morre. A esperança não pode morrer. A esperança é que nos mantém resilientes, fortes, bravos, mesmo diante das agruras desta vida. E eu quero hoje, queridos, trazer aqui uma reflexão que eu julgo muito pertinente sobre espiritualidade e transparência. Nesses últimos dias eu recebi muitos novos seguidores, por volta de mais de 4.000 novos seguidores, desde que um trecho de uma mensagem que eu preguei no ano passado, que viralizou nas redes, foi postado por um perfil no Instagram, que é seguido por milhões de pessoas. E eu recebi muitas mensagens de apoio, de carinho. E eu fiquei cá com os meus botões, meditando sobre o quão tóxico tem sido em nossos dias um ambiente religioso. O quão adoecedor esse ambiente tem se tornado. E há uma razão para isso. E eu quero compartilhar com vocês o que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 17 e 18. Segundo aos Coríntios 3, 17 e 18. Onde Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você provavelmente, você que me acompanha há mais tempo, já me ouviu comentar sobre esta passagem algumas vezes. Porque ela é muito mal interpretada. As pessoas pensam que a liberdade de que Paulo está falando aqui é a liberdade de cultuar da maneira que bem entender. Então, o movimento pentecostal, por exemplo, se apropriou desta palavra para dizer que o ambiente de culto deve ser um ambiente onde as pessoas possam expressar sua espiritualidade como bem entenderem. Então, você vai encontrar pessoas pulando, pessoas caindo no chão, pessoas rolando, dando cambalhota, em nome da liberdade que Paulo apresenta para nós nesta passagem. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma liberdade existencial. Liberdade de ser o que se é.
um ambiente onde as pessoas não possam ser autênticas, onde elas sejam obrigadas a se refugiar numa personagem, onde elas tenham que se esconder atrás de uma máscara religiosa, esse não é um ambiente saudável. Porque um ambiente onde as pessoas não sejam absolutamente autênticas vai ser solo fértil para a criação, para o estabelecimento de relacionamentos hipócritas. Porque a gente não está se relacionando com pessoas de carne e osso. A gente não está se relacionando com pessoas verdadeiras, mas com pessoas que fingem ser o que não são. Aprendem a sublimar. Aprendem a disfarçar a sua verdadeira essência em nome de uma religiosidade. Pegam, por exemplo, passagens como aquela em que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Usam esta passagem para oprimir, para impor aos seus semelhantes a sua agenda moral. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma orientação sexual distinta, se ela é homossexual, homoafetiva, ou se ela é bissexual, ou se ela é transgênero, ela não pode assumir esta condição. Ela é obrigada a sublimar. Ela é obrigada a viver uma mentira para agradar, para tornar possível a sua permanência naquele ambiente. Isso é justo? Porque se o homossexual tem que renunciar à sua orientação sexual, ora, então seria justo que se exigisse o mesmo do hétero. O que Jesus quis dizer com renunciar a si mesmo? Não é renunciar à sua orientação sexual, não é renunciar à sua essência, à sua personalidade. A conversão proposta pelo Evangelho abarca o caráter, não a personalidade. A renúncia demandada por Cristo aos seus discípulos passa, sobretudo, pela presunção de superioridade moral. Disso ninguém quer abrir mão. O medir o outro com a sua régua moral para se achar superior, disso ninguém quer abrir mão. Jesus fala da renúncia do senso de justiça própria. E não querer impor aos outros que se adequem a um estilo de vida padronizado. O ambiente religioso tem se tornado numa fábrica de soldadinhos de chumbo, onde as pessoas são condicionadas em seu comportamento. Isso a começar pelo próprio culto. Levanta a mão, abaixa a mão, olha para o irmão que está do seu lado, diga isso, isso e isso. A pessoa fica robotizada, perde a espontaneidade. Em igrejas, por exemplo, onde ocorre aquele fenômeno de cair pelo Espírito, a pessoa fica até constrangida de não cair e ser julgada, como se vivesse uma espiritualidade que não fosse legítima. Então, o que ela faz? É para cair, a gente cai. Até na hora de ofertar, esses dias, você deve ter visto, eu até postei o trecho de uma palestra do Silas Malafaia durante uma reunião de pastores, dizendo como ele faz, que expedientes ele usa para que as pessoas ofertem, contribuam.
E num dado momento ele diz, se a pessoa não contribuir por amor, vai contribuir pelo constrangimento. Você imagina Jesus recorrendo a esse tipo de expediente? Então a pessoa até oferta, mas o faz para ficar bem na fita, para não ser julgada. Não é uma manifestação de generosidade, de solidariedade, mas de adequação, de submissão, de subserviência. Veja ainda o que vai dizer Paulo. Eu vou ler novamente. Eu estou lendo 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, todos, não é um grupo isoladamente, todos nós, com o rosto descoberto, isto é, sem máscara, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Qualquer transformação empreendida pelo Espírito Santo em nós tem como ponto de partida o que somos e não o que aparentamos ser. Se eu me apresento a Deus com uma máscara religiosa, essa transformação jamais será processada em minha vida. E essa transformação, repito, não tem nada a ver com orientação sexual, com características da personalidade da pessoa. Tem a ver com o caráter. O nosso caráter vai sendo moldado ao caráter do Cristo, ao caráter de Jesus. Com base em que o apóstolo Paulo disse essas palavras? De onde ele tirou isso? Eu acredito piamente que ele tivesse em mente uma palavra dita por Jesus e registrada por Lucas no capítulo 11, se você puder ler comigo, capítulo 11 de São Lucas, verso 34. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Luminoso, isto é aquele que reflete a luz. O que Paulo está dizendo naquela passagem? Quando nós nos apresentamos a Deus com o rosto descoberto, nós refletimos a glória, o esplendor, a luz de Deus. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Guarde esta palavra. Não se pode querer que a luz penetre onde não haja transparência. A transparência é que nos permite ser translúcidos. O que é ser translúcidos? É ser atravessado pela luz. O problema é que muitas vezes nós vivemos uma espiritualidade opaca. E essa espiritualidade opaca, que prima pela hipocrisia, pela falsidade, não permite à luz atravessá-la. Aí o que nós fazemos, ainda que inconscientemente? Nós projetamos no outro, não a luz de Deus, mas projetamos a nossa sombra. O que é a sombra? Jung fala muito sobre isso. Jung diz que se nós não admitirmos a nossa sombra, se ela não for devidamente assumida, ela tomará o controle da nossa vida. Todos nós carregamos em nós uma natureza ambígua. A velha natureza, aquela que nós herdamos,
que traz resquícios de eras primitivas, ela é opaca. Agora, a nova natureza que nós recebemos, quando estamos em sintonia com Deus através do Espírito Santo, é uma natureza transparente, que permite que a luz nos atravesse. Então, dentro do campo dos relacionamentos, em vez de projetar nas pessoas as nossas sombras, o que nós projetamos nelas é a luz que nos atravessa. Então, nós lidamos com esta ambiguidade. Nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. O que não podemos é projetar esta sombra no outro. Nossa espiritualidade tem que ser pautada na autenticidade, na transparência, não na mentira. Veja o que Jesus vai dizer. Se o teu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso. O que significa isso? A maneira como eu olho o meu semelhante, realçando nele o que ele tem de melhor e não o que ele tem de pior. É buscar enxergá-lo do melhor ângulo possível, mesmo não ignorando as sombras que há nele. Mas não são estas sombras que eu vou realçar. Entende o que eu estou dizendo? Há uma passagem onde o mesmo apóstolo Paulo diz que não devemos enxergar ninguém segundo a carne. Porque se eu olho a pessoa segundo a carne, isto é, de um ângulo que lhe desfavorece, eu só vou enxergar nela suas vicissitudes. E vou realçá-las, porque é a maneira de realçar as minhas virtudes. É assim que muita gente pensa. A gente vive se comparando. No fundo, o que mexe com o nosso brio não são as vicissitudes do nosso semelhante, são as suas virtudes, porque elas depõem contra nós, elas expõem a nossa vicissitude. Então o que a gente faz? A gente projeta nela as nossas sombras. A gente tenta realçar o que ela tem de pior, para que a gente se sobressaia. Aí Jesus continua dizendo: se porém o teu olho for mau, o teu corpo será cheio de trevas. Tudo começa no olhar, gente. Tudo começa no olhar. Na maneira como nós avaliamos, como nós julgamos. Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. E eu fico imaginando quantas pessoas que saem por aí arrotando santidade, se gabando da sua espiritualidade, e que não estão dando conta de refletir a luz de Cristo. Estão projetando nas outras as suas próprias sombras, e isto em nome da luz. Fazem em nome de Cristo. Portanto, se todo o teu corpo for iluminado, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será iluminado, como a candeia brilha com o seu resplendor. Quando você chega no livro de Apocalipse, que cá entre nós é talvez o meu livro predileto nas Escrituras, é pena que as pessoas façam uma ideia completamente equivocada de Apocalipse. Nós nos deparamos com a passagem que descreve o que seria a sociedade ideal, que é chamada em Apocalipse de a Nova Jerusalém.
a sociedade definitiva, sonhada por profetas e poetas. E na descrição que João dá desta cidade arquetípica, que é a Nova Jerusalém, ele diz que os seus fundamentos são de pedras preciosas, translúcidas. Toda a cidade é feita de ouro transparente. Você já viu ouro transparente? Não existe no mundo físico. Não se trata de algo literal. Quando se fala de ouro, está se falando de algo muito valioso. É o metal mais valioso. E ouro transparente, está se falando de um valor inegociável, que é a verdade. É a autenticidade. Em outra passagem do mesmo livro de Apocalipse, João diz que viu o trono de Deus e diante dele um mar de cristal. Dentro da simbologia apocalíptica, o mar é a representação dos povos, das nações. O que seria este mar de cristal diante do trono de Deus? Uma sociedade onde todos possam ser o que são. Onde todos possam viver de maneira autêntica, desfrutando da liberdade conferida pelo Espírito. Nesta mesma visão, João diz que ao redor do trono havia um arco-íris. Olha que imagem linda. Diante do trono, um mar de cristal. Ao redor dele, um arco-íris. Você já viu a capa de um dos discos de Pink Floyd? Eu não sei se todos aqui conhecem, né? O pessoal da minha geração, com certeza. É uma das minhas bandas prediletas. E uma das capas, talvez a mais famosa de Pink Floyd, tem lá a figura de um cristal atravessado por uma luz que do outro lado se distribui em várias cores, as cores do arco-íris. O nome deste fenômeno físico é refração. Quando a luz atravessa um cristal, ou mesmo um vidro que seja, do outro lado ela se distribui em várias cores. É assim que se explica, por exemplo, o arco-íris. É a refração da luz que incide sobre a chuva, sobre as gotículas de chuva. Da mesma maneira, quando nós vivemos uma espiritualidade transparente e autêntica, a luz de Cristo que incide em nós passa pelo mesmo fenômeno, nos atravessa e se distribui em múltiplas cores. Aí eu lembro do apóstolo São Paulo dizendo aos Efésios que Deus destinou a igreja, e a igreja aqui não é instituição, a igreja é o embrião da nova humanidade, Deus a destinou para que a multiforme sabedoria de Deus fosse revelada. A palavra traduzida ali por multiforme no grego poderia ter sido melhor traduzida como multicolorida. A sabedoria de Deus, quando passa por nós, ela se distribui em múltiplas cores. É o arco-íris ao redor do trono. Não se pode padronizar o agir de Deus. As pessoas acham que a espiritualidade proposta pelo Cristo é monocromática, é aquela coisa chata, enfadonha, padronizada. Não, não é. Ela é multifacetária.
ela é multicolorida. Aí vem Pedro, em uma das suas epístolas, e diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu da multicolorida graça de Deus. Tanto a sabedoria quanto a graça de Deus são coloridas. Mas esta manifestação se dá quando a luz nos atravessa. A luz só atravessa o que for transparente. Meu convite a você nesta noite é por viver uma vida autêntica. Se tiver que renunciar, renuncie qualquer tipo de espiritualidade rasa, qualquer tipo de padronização. Pegam aquela fala de Paulo em que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para tentar impor uma uniformização do cristianismo. Não entenderam Paulo. Como é que você imita alguém absolutamente autêntico? É sendo igualmente autêntico. Você é único. Nossas impressões digitais revelam isso. Cada um de nós é único, é indivíduo. Há um processo que na psicologia junguiana é chamado de individuação. Não confundir com o individualismo. E esse processo de individuação passa pela consciência da autenticidade. Eu sou único. Eu não tenho que ser a reprodução de ninguém. A sabedoria e a graça de Deus me atravessam e se manifesta ao mundo de maneira única. Cada um de nós tem a sua contribuição para tornar este mundo um lugar viável, um lugar mais justo. Agora, se todos formos exatamente a mesma coisa, soldadinhos de chumbo, que mundo chato, que reflete inclusive uma ideia equivocada que as pessoas têm do céu. As pessoas imaginam o céu um lugar muito enfadonho, com uns anjinhos lá vestidos todos de branco, com uma harpinha na mão, dizendo santo, 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 24 horas por dia. Gente, se o céu é assim, sinto muito, não é lugar para mim. Porque isso não corresponde a uma característica básica do ser divino. Deus é criativo. Olha os mares. Você já mergulhou alguma vez? Você já viu quantas cores há entre os peixes? Deus é criativo, a ponto do salmista dizer: quão variadas são, ó Deus, as tuas obras, e a terra está cheia da tua glória. A glória de Deus enche a terra justamente com a diversidade da sua criação. Diversidade de etnias, de orientação sexual, de gêneros, de nacionalidades, de cultura, toda esta riqueza. Lá em Apocalipse diz que as nações trariam para Nova Jerusalém as suas riquezas, os seus tesouros. Não está se falando de tesouros no sentido material, está se falando de cultura, de diversidade, de riqueza cultural. É isto que o futuro nos reserva. Estes são os planos que Deus tem para a civilização humana. Não é de destruição. E é por isso que eu propus no meu coração, na próxima semana, quando eu estarei completando 37 anos de ministério pastoral,
eu propus ministrar um aulão sobre o livro de Apocalipse. Eu quero desfazer mitos em torno deste livro, principalmente agora, quando somos acometidos por uma tragédia sem precedentes em solo brasileiro. E muita gente se aproveitando deste momento para tacar o terror, o pânico. O que Apocalipse realmente diz? Que figuras são aquelas? Eu vou tratar disso na segunda-feira que vem, de amanhã a 8 dias, num aulão absolutamente gratuito, mas que será restrito àquelas pessoas que de fato demonstrarem interesse, aquelas que querem aprender. Este aulão será ministrado pelo meu canal, na rede vizinha, e somente para as pessoas que receberem o link, porque estas estarão demonstrando que têm interesse. Se você gostaria de aprender sobre o livro de Apocalipse, você vai enviar para mim apenas uma palavra, Apocalipse. Você vai enviar pelo meu WhatsApp, 21 99797 8135. Você não precisa se explicar, apenas coloque Apocalipse. Aí eu vou te colocar no grupo, onde eu vou disponibilizar o link algumas horas antes do aulão que nós teremos, no dia 27 às 9 da noite. Prepare papel, caneta, procure não se distrair com nada durante a ministração. Eu não sei se esta aula vai durar 1 hora, 2 horas, não sei. Então venha preparado. Vai começar às 9 horas do dia 27. E no domingo que vem, que é quando eu completo realmente os meus 37 anos de ministério, nós vamos ter um culto especial de celebração aqui, pelo Instagram, nesse mesmo horário. Então, domingo, o culto, em comemoração aos meus 37 anos de ministério pastoral, e na segunda-feira, o aulão. Se você não tomou nota ainda, tome nota, por favor, do WhatsApp, 21 99797 8135. As vagas são limitadas, nós não podemos ter muita gente na aula. Nós queremos ter um número resumido de pessoas que de fato queiram aprender. Ok? Então me mande pelo WhatsApp Apocalipse. Antes de orar, encerrando este nosso culto e impetrando a bênção apostólica, eu quero fazer um apelo a vocês. Esta semana agora é a semana da distribuição das cestas básicas para as famílias atendidas pelo projeto Eu Escolhi Amar. E, gente, nós não dispomos de recursos para bancar cestas básicas para tantas famílias. São famílias de 11 comunidades diferentes. Nós não recebemos verbas governamentais e nem queremos. Nós só contamos com o apoio dos nossos amigos, daqueles que confiam na idoneidade do nosso trabalho. Esse trabalho que não só promove a distribuição de cestas para essas famílias em vulnerabilidade alimentar, mas também promove o apoio ao projeto Gramachinhos, que assiste hoje a 300 crianças no lixão do Jardim Gramacho. 300 crianças com refeições, 3 refeições diárias. Nós apoiamos o projeto UME em Moçambique, que agora está trabalhando para levantar agasalhos para 250 crianças assistidas lá em Moçambique. O frio chegou lá. Nós vamos enviar recursos para o projeto Gramachinhos, recursos para o projeto UME em Moçambique, recursos para os nossos apoiadores. Essas distribuições são feitas através de congregações da Reina em comunidades
onde haja famílias necessitando, e nós precisamos de seu apoio. Se você deseja nos ajudar a manter esta chama, nós temos 4 dias apenas para garantir essas doações. 4 dias, é um corre-corre danado. Você vai fazer a contribuição através do Pix, que é o número do meu WhatsApp, 21 99797 8135. 21 99797 8135. Cada cesta básica custa, em média, R$150. Você pode ajudar com aquilo que você puder. Nós não estamos pedindo contribuições para manutenção de uma estrutura eclesiástica. Nós estamos pedindo contribuições para a manutenção de um projeto social que já distribuiu cestas básicas para milhares de pessoas. A sua contribuição possibilita isso. Posso contar com você? Posso contar com você hoje? Você que tem sido abençoado através do meu ministério, ao longo desses 37 anos. Você que tem sido abençoado através daquilo que eu posto todos os dias. Se você quer abençoar o meu ministério, nos ajudar a prosseguir, contribua para os nossos projetos sociais. 21 99797 8135. Ou pelo PayPal, se você estiver fora do país, você pode fazer um PayPal, que é o hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Vamos orar agora? Onde quer que você esteja, vem comigo. Não importa o credo que você professe, nós temos um Deus que se manifesta de maneira multifacetária, mas que é o nosso Pai e Mãe Celestial. E é a Ele que nós recorreremos em oração agora. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada pessoa que esteve conosco ao longo desta live, aqueles que necessitam da tua provisão, necessitam de uma intervenção tua, Senhor, na saúde, na família, num ente querido que está enfermo, hospitalizado. Toca essas vidas de uma maneira especial. Que aquele que está prostrado se levante, que aquele que agora chora possa voltar a sorrir. Eu quero te pedir em especial pelo nosso povo da região afetada pelas chuvas, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Que este povo, Senhor, seja alcançado pela tua graça, de maneira a ter as suas forças restabelecidas, que aquele que perdeu a esperança possa voltar a tê-la. Eu quero te pedir por aqueles que, ao ouvirem a reflexão desta noite, foram tocados, para que vivam uma espiritualidade autêntica, sadia, e que em vez de projetar no outro as suas sombras, possamos ser como o cristal atravessado pela luz, que possamos ser aquele através do qual a tua luz seja refletida sobre todos à sua volta. Esta é a nossa oração. E agora, para finalizar o culto que oferecemos a ti, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe a vocês, tenham uma semana abençoadíssima e amanhã, às 19 horas, ou melhor, às 21 horas, eu estarei de volta com mais uma live. Não deixe de comentar,
de curtir, de marcar alguém para que a plataforma entregue esta live ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até amanhã, pessoal.